O olho humano é uma criação de Deus ou é a culminação do acaso evolutivo? Essa é a pergunta que nos faz o professor Alberto Lindner. Boa noite, senhores. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpas. Eu tinha uma live marcada hoje sobre um assunto extremamente interessante, que é a suposta criação de um embrião a partir de uma célula da pele humana. Mas eu não estou me sentindo bem. Eu estou com um pouco de febre, corpo muito ruim. Essas lives costumam se arrastar por 2 horas e eu quero dormir um pouco mais cedo hoje. Mas para não deixar vocês completamente no vácuo, resolvi gravar esse vídeo mais curtinho, né, que é basicamente um corte do canal do professor. Então nós vamos escutar o que ele tem a dizer e vamos ver se isso faz sentido. Tá? Lembremos, se trata de um professor que defende evolução, não só na sala de aula, como nos podcasts aí online, né? Então vamos lá, vamos ver o que ele tem a dizer sobre o olho. É uma prova viva da evolução. Este é o Café com Dar. Galera, o olho tem sido historicamente utilizado como uma prova do criacionismo, pois só uma inteligência superior poderia ter criado uma estrutura tão perfeita. O problema, galera, é que o olho não tem nada de perfeito. Miopia, hipermetropia, astigmatismo, glaucoma, enfim, galera, o que não falta é problema no olho. Se o olho fosse perfeito, não precisaria, galera, né, de oculista e de oftalmologista, minha gente, porque para a evolução, para a seleção natural, não é necessário ser perfeito. Basta ser bom o suficiente para deixar descendentes para a próxima geração e para se alimentar. E o Darwin sacou isso. Ele sacou essas imperfeições na natureza e ele sacou também a crueldade do mundo natural. A natureza, embora seja bela, galera, ela é incrivelmente cruel. Que criador teria criado o mundo dessa maneira? Tanto que o Darwin, né, escreve aquela famosa frase que livro não escreveria um capelão do diabo sobre o trabalho desajeitado, desatinado, vil e horrivelmente cruel da natureza. Galera, a natureza é bela, mas a natureza, ela é imperfeita e ela é cruel. Mas me conta você acha que essa imperfeição, essa crueldade do mundo natural são evidências a favor da evolução? Ou você acha que pode ter tido um criador ali, mas que deu uma vacilada, né, em alguns pontos da sua criação? Me conta aí nos comentários, que eu tô curioso para saber a sua opinião. E aqui, senhores, nós temos um claro exemplo de um biólogo achando que está falando sobre biologia, quando na verdade está falando de filosofia e teologia. Tá? E nós vemos isso com uma frequência enorme entre cientistas. Eles misturam as ciências e acham que estão te provando com ciência que tal e tal coisa é verdadeira, né? Mas antes da gente discutir os erros filosóficos do professor, vamos pensar simplesmente com o nosso senso comum. E nós vamos ver o quanto o argumento dele é horrível. Pense, eu que gosto de carros, pense, por exemplo, numa McLaren Fórmula 1, né? Ou na Ferrari F40 das antigas. Uma maravilha em termos de design, um carro bonito, um carro poderoso. Para a época, a F1 era um carro extraordinário. Então, podemos dizer que foi um carro perfeitamente projetado. O que o professor basicamente está dizendo é que, caso 500 desses carros tivessem sido produzidos, e durante a produção de um dos modelos ali, houve uma falha na hora das porcas e parafusos e qualquer aspecto do carro ali, das peças terem sido colocadas, houve um erro ali na produção, e aquele carro desenvolveu um problema no futuro, sei lá, ele perdeu pressão hidráulica depois de 5.000 quilômetros rodados. Isso não quer dizer, portanto, que a Ferrari ela não é perfeita, ou que ela não é um bom carro, ou que a McLaren não é um bom carro, mas sim que houve um erro durante a produção daquele carro específico. Tá? Então, o fato de você ter astigmatismo, miopia em alguns olhos, não significa, portanto, que o olho é intrinsecamente ruim, que ele tem um mau design. Você está pegando exatamente os casos em que há um problema de desenvolvimento, algo que foge exatamente da operação própria do olho para dizer que não há perfeição, né? Você está pegando a privação
que depende, obviamente, do olho existir, depende da perfeição do olho, porque perfeição, e esse é o primeiro erro filosófico desse professor, perfeição significa simplesmente, nesse caso específico, que o órgão opera de acordo com a sua natureza. Tá? Não que o olho tenha uma natureza propriamente dita, mas ele tem uma função de ser, ele existe para processar imagens para o cérebro, nos providenciar a visão, ele existe para que a gente possa ver. Tá? Então, essa é a função do olho. Quando ele está operando da forma correta, ele é perfeito, por assim dizer, porque ele serve o propósito pelo qual ele foi criado. Então, o professor pegar os exemplos de doença, né, de privação, para dizer que o olho não é perfeito, mostra uma completa falta de compreensão do que perfeição é. Ele está cometendo uma falácia, pelo menos contra os católicos, ao menos. Não sei, em relação a alguns protestantes que têm uma visão distorcida do que é perfeição, é uma falácia de espantalho. Tá? Ele está pressupondo que perfeição quer dizer que um olho jamais falhará. Né? Que não haverá... Perfeição significa incorruptibilidade. Tá? Só que não é isso que os católicos cristãos acreditam. Tá? São Tomás de Aquino, já lá no século XIII, nos dizia que a incorruptibilidade do homem, né, era um dom préternatural, era algo que foi dado a mais por Deus, não é algo que pertence à natureza humana, era simplesmente um presente. Antes da queda, sim, o olho de Adão e dos seus descendentes não teriam miopia, tá? Eles funcionariam de forma sem nenhum tipo de privação, sem nenhum tipo de doença. Esses erros, eles provêm, no caso do homem, tá? Do pecado, porque agora a matéria ela vai agir, né? Não que a matéria age, ela é potência, né? Mas a substância ali, o homem, ela vai operar da forma normal, sem o auxílio divino ali, preternatural, e os erros, as privações, as doenças, elas ocorrem naturalmente, tá? Esses problemas, eles são naturais das criaturas compostas de forma e matéria, tá? Nós católicos, diferente de alguns protestantes e alguns católicos também, tá? Não acreditamos, por exemplo, que no Éden todos os animais eram incorruptíveis, tá? A gazelinha lá só comia, o leão só comia graminha, não havia morte, não havia doença, tá? Isso não é a visão clássica, tá? Do Gênesis, para os católicos ao menos, tá? A gente acredita que havia morte e que a incorruptibilidade ela foi dada exclusivamente aos humanos como um dom préternatural. Tá? Então, dizer que o olho não é perfeito porque há essas doenças é cometer uma falácia grave. Tá? Para que você fale de doenças, você precisa, portanto, ter o órgão em si mesmo com as suas perfeições. Ele é primeiro, né? Ele é anterior à privação. Tá? Só faz sentido de falar de cegueira se há um funcionamento próprio do olho. Né? E isso é o que nós chamamos de perfeição. Tá? Então vejam que é uma pessoa extremamente confusa, né? Acha que está dando bons argumentos, mas sequer entende do tópico que está discutindo. Ok? Deixa eu só me lembrar aqui rapidamente o que mais que ele falou no vídeo. Aí ele vai falar, acabei de assistir aqui de novo, que para a seleção natural, né, para o darwinismo, faria total sentido o olho não ser perfeito, ter astigmatismo, miopia, etc., porque a seleção natural não se importa com perfeição, e apenas o que permite que o indivíduo deixe descendentes. Tá? Acontece que o olho ele não é só meia boca, tá? Ele é um órgão de extrema complexidade e de extrema perfeição, utilizando a terminologia da forma incorreta, como o professor aí se utiliza, tá? O olho consegue processar 30 mil pedaços de informação por hora, tá? E jogar essa informação para o cérebro. O olho consegue enxergar mais de 10 milhões de cores. Então, o seu olho aí, essa coisa mal feita do acaso evolutivo, tem mais perfeição do que essas câmeras Sony aí do seu S23 Ultra, tá? Em muitos aspectos. Então dizer que a natureza só faz ali o que é meia boca, que só garante a sobrevivência ali, não. A prova viva disso é que existem organismos com visão muito pior do que a visão humana. Tá?
Inclusive, esses olhos evoluíram antes, de acordo com o evolucionista, do que o olho humano. Então, que evolução que é essa? Que vai aperfeiçoando o olho ao longo do tempo? Então, senhores, vejam as idiotices que essas pessoas falam. As pessoas têm uma má filosofia, vomitam essa informação como se estivessem falando de ciência, e os idiotas ficam lá assistindo. Nossa, é verdade, o olho humano tem astigmatismo, então não é perfeito. Tá? Aí ele vai falar da crueldade do mundo animal. De novo, não é argumento de biologia, não é argumento sequer de filosofia, é um argumento teológico. Ele está dizendo, e o Darwin faz isso direto no Origem das Espécies, um Deus, se eu fosse Deus, eu teria feito um mundo em que não existiria sofrimento. Em nenhum momento eles nos mostram, né, por que é impossível, logicamente ou metafisicamente, que um Deus bom crie um mundo com sofrimento. Eles simplesmente afirmam. Porque vejo que é sempre isso, eu já falei isso em vários podcasts que eu participei. Essas pessoas acham que elas seriam um Deus melhor do que o verdadeiro Deus. Tá? Agora, elas impõem a sua visão de mundo na natureza. Tá? Os animais, eles não contemplam a dor como o homem. Particularmente, quando olho para o mundo, eu vejo beleza, eu vejo muito mais cooperação entre organismos. Tá? Você vê a própria palavra ecossistema, né? As próprias cadeias tróficas. Você vê uma troca, né? Você vê sistemas mutualistas, né? Você vê toda essa beleza aí, você vai numa floresta. Então, sim, predação faz parte, claro. Alguns acidentes ocorrem na natureza, claro, mas de maneira geral, as pessoas, quando elas assistem o Discovery Channel lá, ou National Geographic, e ficam vendo clipes lá sobre a natureza, na vasta maioria dos casos, elas não ficam pensando, meu Deus, a natureza é tão cruel e nojenta e cheia de... a frase em inglês seria red in tooth and claws, né? Então, totalmente suja em sangue, garras, brigas. Não! Eventualmente você vê lá um vídeo de um leão predando um animal e meio que matando ele ou comendo ele vivo lá. Mas a maioria das vezes, quando você vê um beija-flor se alimentando numa flor, uma abelhinha voando na colmeia, fazendo lá as suas estruturas, né? Uma árvore, né? Balançando ao vento, com 2.000 espécies, por exemplo, podem viver num carvalho. Um carvalho sustenta 2.000 espécies aqui na Inglaterra. Então você vê isso, você vê a beleza para todo canto. Mas esse pessoal, porque a teoria dele né? A teoria deles depende dessa guerra, né? De organismos se matando para que só sobreviva aqueles com, né, maior capacidade reprodutiva, etc. Então, eles tentam impor essa visão na natureza e em vocês, estudantes. Tá? Mas qualquer idiota que vai para uma cachoeira lá no interior de Minas, né, eu sou de Minas Gerais, vai lá, e no Serra do Cipó, sei lá, vai no Serra da Canastra, ele fica deslumbrado com a beleza de uma cachoeira, de um lobo-guará indo lá perto dos padrezinhos lá comer um pouco de comida que deixaram para ele, entendeu? Então, vejo como esse pessoal tenta sabotar a nossa visão da realidade, né, e torná-la feia, né, porque a teoria deles depende disso, ok? Então, veja que nesse vídeo curto, o professor não nos deu nenhuma razão biológica para mostrar que o olho não é perfeito. Então é isso. Da próxima vez que você for flertar com uma mulher ou aceitar o flerte de algum rapaz que você goste, olhe nos olhos daquele homem belíssimo e lembre-se que esses olhos brilhantes, né, principalmente se forem aí de uma coloração diferenciada, que você acha particularmente bonito, lembre-se que esses olhos são mais ou menos funcionais, ok? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.